Uma boa noite a todos. Boa noite. Já estão bem ensaiadinhos, né? Que maravilha a gente estar aqui numa sexta-feira. Primeira sexta-feira do ano 2025 e nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui, né? Estamos aqui buscando esta maravilha que é essas energias de paz, de luz e de muita fraternidade. Como já estamos com as nossas mentes bem receptivas pelo trabalho da nossa irmã com as preces e radiações, vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome dessa espiritualidade maravilhosa que sempre está junto de nós, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E dizemos sempre que por mais que nós agradeçamos, vai ser sempre muito pouco por tudo que recebemos. Assim, então, pedimos a presença do nosso mentor espiritual nas nossas palestras doutrinárias, para juntos darmos por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje a gente tem, acho que pelo quarto ano, depois da pandemia, quando a gente reabriu a casa, a primeira palestra foi desse nosso querido, que vem aqui mais uma vez iniciar o ano conosco. O Valmor é lá do Vinha de Luz, na Parada 72 de Gravataí, está na presidência também do Vinha de Luz, e é o nosso vice-presidente do CRE12. O homem é forte, ele manda iniciar. Por gentileza, Valmor. E o Valmor, depois da palestra, ele vai fazer a nossa prece de encerramento, a nossa prece do passe, e vai ficar conosco aqui, se a gente quiser conversar com ele um pouquinho, perguntar alguma coisa relacionado com o que ele vai falar para nós hoje. Ele vai ficar à nossa disposição. Por gentileza, querido. Obrigado, Joãozinho. Obrigado a você. Vou ficar ali, tá? Qualquer coisa no chão. O João tem razão, o cara é forte, são 130 quilos, né, de vontade de trabalhar. De vontade de trabalhar. Botou duas cadeiras. Eu sempre que sento nessas cadeiras de plástico, eu não tenho confiança, eu sempre boto duas. Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez com alegria que a gente retorna a essa casa, como o João disse, sempre na primeira palestra do ano, né? E a gente fica muito agradecido a essa casa e à espiritualidade que nos oportuniza, a nós espíritos tão necessários, né, de entendimento, tão necessários de estudo, né, de necessidade que a gente tem de compreender um pouquinho mais o Evangelho do Cristo. Então é nesses momentos da gente fazer uma atividade que a gente estuda um pouco mais. E eu disse para o João que eu gostaria de falar sobre um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes de nós entrarmos exatamente nesse encontro, eu gostaria de trazer alguns pequenos detalhes para a gente compreender um pouquinho mais o desenrolar da nossa fala. A Samaria era um espaço de terra onde os judeus que estavam em outros lugares precisariam passar por ela para ir até Jerusalém. Só que eles não passavam pela Samaria pela dificuldade de relacionamento que eles tinham entre os povos. Então eles cortavam o caminho. É como a gente sair de Gravataí, ir a Porto Alegre e não ir por Cachoeirinha. Tem que fazer por Alvorada ou pela Fruei, né, para a gente não precisar passar em Cachoeirinha.
Outro detalhe que é bastante importante, que era levado muito a sério, era o casamento. O casamento era uma aliança, era considerado como uma aliança de Deus para com as pessoas. Era uma aliança de um homem e uma mulher perante a Deus. E esses casamentos, em sua grande maioria, o encontro do rapaz com a moça se dava nos poços de buscar água. Porque buscar água era uma das funções das mulheres solteiras. Elas faziam um grupo, iam em grupo lá no poço buscar água. E os rapazes, é como se fossem os points de encontro dos dias de hoje. E os rapazes, sabendo que lá ia estar as mulheres, as moças, iam lá, para fazer a nossa dita paquera. Então, só que tem mais um pequeno detalhe. A mulher que era separada, ela não podia ir junto com as outras. Ela tinha que escolher um outro horário para não estar junto com as outras, porque senão as outras não permitiriam, e a lei daquela época também não permitia que elas fossem junto no poço. Então, normalmente, as mulheres iam de manhã, porque era mais fresquinho, e as separadas, iam, como eles chamavam, na hora 8, que era o meio-dia. E Jesus precisava voltar a Jerusalém. E os apóstolos disseram, mas não, vamos seguir costeando o rio, que a gente não passa por Samaria. Aí Jesus, não, é necessário que nós passamos por Samaria. Eles estranharam isso, porque todos os judeus iam passar pela Samaria, pelo deserto, enquanto que costeando o rio era mais fácil, tinha água fácil. Vamos passar por Samaria. Aí, chegando perto de uma cidade que era chamada Sicar, onde havia o poço que foi dado por Jacó, Jesus manda os seus discípulos à cidade de Sicar, e ele fica na margem do poço. Nisso, chega a mulher samaritana. E Jesus puxa o assunto: mulher, dê-me água. E também não era comum naquela época um homem falar com uma mulher, ela estando sozinha. Ela estranhou. E aí ela diz assim: mas como você, sendo judeu, me pede água? E o Cristo diz: mulher, se soubesse tu quem lhe pede água, tu me pediria água, e eu te daria água viva. Ela não se conteve e diz: tu não tens como tirar a água do poço, porque o poço é fundo e tu não tem nenhum balde, nada para você tirar, uma corda, nada. Como que tu vai me dar esta água viva? Por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, onde beberam os seus filhos, os seus rebanhos, e até hoje eles bebem? E aí vem o ponto crucial dessa conversa, porque se a gente lembrar todas as parábolas, todas as conversas de Jesus, elas sempre nos trazem um ensinamento profundo. Todos os gestos de Jesus nos trazem um ensinamento. Muitas vezes nós não conseguimos captar tudo,
mas todos os ensinamentos, todas as palavras, todos os gestos, a forma dele conduzir, tudo isso nos trazia um ensinamento profundo. E aí Jesus respondeu: todos que beberem dessa água voltarão a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, pois esta água será como uma fonte viva que jorrará para a vida eterna. E aí, como desde aquela época até hoje, todos nós queremos as coisas fáceis. Aí a samaritana já disse: Senhor, dê-me desta água, porque aí eu não preciso mais enfrentar o sol e vir aqui buscar, né? Que eu não preciso mais vir aqui. Isso é cansativo. Aí vem uma parte interessante, onde Jesus diz assim para ela: vai, chama teu marido e vem ter comigo. E aí ela pensa e diz: eu não tenho marido. E aí entra uma conversa, digamos assim, que parece que é bastante pessoal, mas que também tem um significado. Ela diz: disseste bem, tiveste 5, e o que vive contigo hoje não é teu marido. E aí, escutando alguns palestrantes renomados aí falando sobre esse processo dos 5 maridos, tudo tem um significado. Porque Judá tinha 5 tribos, e essas tribos foram todas separadas, né, por discordância, por não se acharem, né, nos preceitos das leis divinas, e se afastaram. E assim foi o caso dessa mulher. Ela teve 5 maridos e não se encontrou com nenhum. E aí Jesus ainda deixou um ponto de interrogação para ela: e será que esse 6º é o que tu está procurando? Mas continuando: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adotaram esse monte, que era chamado de Gazerim, para orar. Porém os judeus dizem que devemos orar no monte onde está o templo, monte de Sião. Isso tudo está uma confusão. Onde realmente nós devemos orar? E aqui vem uma outra explicação que eu acho que é muito importante. Se a gente lê o Evangelho, em vários momentos, em várias narrações dos evangelistas, de João, de Mateus, de Lucas, ele diz: Jesus subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para pregar. Aí esse subir ao monte não quer dizer que tu precisa subir uma montanha, subir um pico. É que você precisa se elevar. Nós precisamos elevar os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos até Deus. Como era difícil dizer isso naquela época, então se dizia o monte. Jesus subiu ao monte para orar, para se aproximar de Deus. E aí, seguindo a nossa narrativa, Jesus diz, quando ela faz esse questionamento: onde deve orar? E Jesus diz: creia em mim, a hora vai chegar em que nem aqui e nem no monte de Sião vocês vão orar a Deus. Vocês devem orar a Deus em verdade e em espírito. Aí ela fica em dúvida: Senhor, sabemos que virá um novo profeta,
sabemos que virá um Messias, e só com a chegada dele é que vai se esclarecer essa confusão toda. E aí o Cristo diz: eu o sou, este que fala contigo agora. E aí a mulher sai em disparada para a Samaria buscar os familiares e as pessoas e dizer o que ela ouviu do Cristo. Aí o que nós podemos tirar dessa conversa de Cristo com essa mulher samaritana? A primeira frase de Cristo para ela: dá-me de beber. No nosso dia a dia, quantos dá-me de beber a gente escuta? Ou nos é direcionado através de várias formas? Quantas oportunidades de ajudar nos é direcionada no nosso dia a dia? E se nós tivermos o Evangelho todo dentro de nós, dentro da nossa cabeça, das nossas inteligência, e nós não o colocarmos em prática, nós vamos ser como aquela referência do Mar Morto. Nós temos o Mar da Galileia e o Mar Morto, que recebem a água do mesmo rio. Só que o Mar da Galileia recebe pelo norte e libera a água pelo sul. E o Mar Morto recebe a água pelo norte e condensa elas para si. Se nós não tentarmos, não vou dizer que nós vamos viver, se nós não tentarmos, se nós não nos esforçarmos para viver o Evangelho, nós vamos ser o Mar Morto. A fé que transporta montanhas. Este é o emblema, esta é a mensagem, quando Cristo diz que a fé transporta a montanha, que nós não vamos precisar mais subir montes para fazer orações. Nós vamos estar onde estivermos, aqui, no carro, no ônibus, aonde nós estivermos, nós podemos entrarmos em contato com Deus. E é muito interessante que Jesus, na última ceia, enquanto ele conversava com os apóstolos, nos momentos finais da ceia, ele, narrado por Mateus, ele diz: tenham paciência, tenham fé, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E vem a doutrina. Só que se nós olharmos, em nenhuma outra obra se disse que vai ter uma outra consolação, você vai ter uma outra oportunidade. A doutrina espírita, ela é a última oportunidade. Não em si a doutrina, mas o que ela nos traz. E isso, Kardec foi muito incisivo na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona os espíritos benevolentes que estavam organizando as obras básicas. Ele diz assim, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos?
Olha a pergunta que ele fez para os benfeitores. Dizendo assim, ó, se Jesus disse tudo, o que vocês têm para acrescentar? Tens eles mais alguma coisa para nos ensinar? E a resposta dos Espíritos ela é bastante interessante e bastante sutil, quando eles dizem assim, tudo foi dito. A nossa missão é tirar a venda dos olhos da humanidade. A nossa missão é tirar a venda, porque na época do Cristo, muitas coisas ele não poderia dizer. As pessoas não estavam preparadas, prontas para compreender. Até hoje muitas coisas nós não estamos conseguindo compreender, né? Muitas vezes a gente faz espiritismo à moda da casa, né? Muitas vezes a gente se coloca à frente da doutrina sem a compreensão, sem o entendimento de que a doutrina é para a transformação moral das pessoas. A função da doutrina espírita ela é para a nossa transformação moral. E é por isso que todos esses ensinamentos do Cristo no Evangelho, eles são água viva. Aquela água viva assim, ó, que nos faz refletir, que nos faz compreender, que nos faz querer aprender mais. Nos trabalhos lá no Vinha de Luz, que a gente facilita algum trabalho lá de estudos, eu sempre digo, gente, todos os que Jesus curou, os aleijados, os cegos, os estropiados, todos que eles curou, morreram. Agora, e a sua palavra? A palavra ficou. Existe algum lugar no mundo que não se fala do Evangelho do Cristo? Que não se fala do amor do Cristo? Talvez de outras formas, com outros entendimentos, mas isso é universal. Esse amor, essa forma de dizer que nós temos que implantar o reino de Deus nos corações, ela é universal. E o Cristo já nos disse isso, quando ele proclamava que meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele já estava, desculpa, agora começou a dar ele já estava nos preparando para que nós pudéssemos e devemos nos esforçar para ter essa compreensão. Essa compreensão de que nós precisamos caminhar junto. Nós precisamos ter aquela disposição do bom cristão. Qual é? Nos esforçar todo dia, a todo momento, a toda hora em domar nossas más inclinações. Porque nós ainda temos o homem velho dentro de nós. Nós carregamos dentro de nós aquela fera. Porque nós éramos fera. Fomos nos melhorando, e esse é o fundamento dessa nossa caminhada. Nós nos melhorar um pouquinho a cada dia. E a codificação nos diz que a evolução ela não dá saltos. É necessário que a gente caminhe, mas caminhar com segurança. Que a gente dê um passo e a gente não precise voltar atrás. Que esse passo dado seja um passo legítimo, seja um passo em busca da nossa própria evolução espiritual. Nós precisamos buscar o que muito se fala, né?
maturidade do Espírito. Só quando nós compreender, só quando nós tiver essa maturidade do Espírito, é que nós podemos extrair todas as benesses que contém o Evangelho, que contém as obras básicas. Enquanto isso, nós somos crianças caminhando e caminhando. Adolescentes, crianças, adolescentes. Mas a doutrina nos traz um consolo muito grande. Que mesmo a gente não fazendo grandes progressos, a cada encarnação a gente avança um pouquinho. A gente estuda bastante, a gente lê bastante, né? A gente facilita a aula, né? E aí a gente diz, nossa, como falta muito para a gente atingir esse conhecimento, atingir essa ordem angelical de Jesus. Eu sempre digo, meus irmãos, não podemos olhar onde nós estamos e olhar para Jesus. Nós temos que olhar onde nós estamos hoje e onde nós estávamos ontem. A evolução, o caminhar tem que ser em relação a nós mesmos. Porque se formos comparar com o Cristo, a gente desiste. A gente desce da barca. A gente desce. Então, é necessário a gente olhar para nós. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui presente, e eu vejo isso por mim, pós conhecimento da doutrina, após começar a estudar a doutrina, nós fizemos progressos generosos para conosco mesmo. Muita coisa a gente mudou, muita coisa a gente olha com um olhar diferente, com um olhar mais amoroso. Muitas coisas a gente olha com mais tranquilidade, com mais serenidade. Eu era muito esquentado, estouradinho, que eu vou te contar. Graças à doutrina, né, e o entendimento das coisas, hoje a gente é bem menos. Né? E a gente não vai chegar àquele ponto, né, de nessa encarnação nós sermos angelicais. Não, a espiritualidade não conta com anjos para esse trabalho, mas ela conta com o nosso esforço, com a nossa vontade. Quantas vezes a gente, depois de conhecer a doutrina, depois de estudar, escutar palestra, quantas vezes a gente xingou alguém, disse alguma coisa para alguém e disse, puxa vida, podia ter ficado quieto. Por que eu falei? E isso já é muito bom sinal. Sinal de que nós estamos acordando. Sinal de que nós estamos sentindo esta água viva dentro de nós começar a borbulhar. Começar a querer sair de nós. Querer jorrar. E é assim que nós, os seres ainda imperfeitos, nesta caminhada terrena, vamos buscando as nossas conquistas. São conquistas individuais? Sim, são. Mas nós todos precisamos chegar junto. Por isso que nós estamos nessa grande barca chamado planeta Terra. Então está em guerra lá o pessoal lá? Nós temos parte nisso. Nós não estamos naquele momento, mas nós estamos inseridos nesse processo. Nós podemos fazer preces, nós podemos levar o pensamento
Nós podemos, nas irradiações, jogar o nosso melhor sentimento para lá, para que quem tem, nesse momento, o poder de dar o basta, de dar o stop, que possam ser inspirados. Então, dito isso, né, é às 8 que termina, né, João? Dito isso, chegamos exatamente às 8 horas, né? A gente tem a agradecer a presença e a oportunidade. Não sei se a gente conseguiu trazer o sentimento que a gente pensou quando escolheu este tema, mas o mais importante é que a gente precise compreender que todos nós somos seres e espíritos carentes ainda de virtudes. Virtudes do amor, virtudes da paz, da humildade, e aí a mais difícil, a do perdão. Então, que Jesus possa nos abençoar. Eu gostaria de iniciar a prece. Quer dar um... Como o Valmor vai fazer a prece de passe espiritual para nós, e que todos possam ter a certeza que o mundo espiritual vai estar colocando aquele irmãozinho que vai trazer aquela energia boa para cada um de nós. E quando o Valmor estava falando aqui, eu lembrei de um colega nosso que vem aqui também e fala assim, depois de nós conhecermos Jesus, jamais seremos o mesmo. E foi mais ou menos o que o Valmor trouxe para nós. Então, para o passe espiritual, a prece que o Valmor vai nos trazer. Na nossa casa a gente sempre dá um pequeno esclarecimento do que é o passe espiritual, se me permite. A gente tem lá que o passe espiritual é oriundo diretamente dos benfeitores espirituais e dos irmãos que regem, que coordenam a parte de passe desta casa. Então vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e receber essas energias que já estão à nossa disposição. Eu gostaria de trazer hoje, para todos nós, a prece do amor, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que Jesus, o nosso divino Mestre, que Jesus, essa água viva, possa estar sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Pelo primeiro momento, vamos agradecer o Valmor, que vai ficar conosco um pouquinho mais, conforme conversamos, e a moça do verde vai nos trazer os recados da